E aí, fera, tudo bom? Chegamos em mais uma etapa. Já terminamos a função seno e terminamos a função cosseno. Então, para a gente fechar com chave de ouro, né, a gente vai fazer os exercícios extras que se referem à função cosseno, tá? E aí a gente dá por encerrado o volume 4. Se não me engano, o volume 4, a gente encerra o volume 4. Paralelamente, destinarei a vocês mais uma ficha de atividades para que vocês possam treinar sobre as funções trigonométricas, que são funções, né, que todos os anos elas aparecem, né, no Enem e também no seriado. Tá? Então a gente precisa ficar atento em relação a isso. Tá? Tem ano que ele aparece com maior frequência, tem ano que aparece com menor frequência, mas é tema sempre recorrente, né, do Enem. Tá bom? Se você for fazer algum concurso, né, algum vestibular, como por exemplo FUVEST, Católica, né? Então a gente tem que ficar um pouquinho FTS, então você tem que ficar um pouquinho atento porque esses vestibulares eles exploram um pouquinho mais de trigonometria do que o normal. Então provavelmente o volume 5 a gente faremos uma imersão, né, de maneira mais contundente em trigonometria, tá? Então vamos lá. Vamos fazer os exercícios extras sobre função cosseno, tá? Então a questão de número 1 fala assim: a função f de x igual a 4x vezes o cosseno de x vezes π sobre 4 menos 3, e esse x pertencente a todos os números reais, ó, de menos infinito a mais infinito. Aí na letra A ele pergunta qual é o valor mínimo que a função atinge. Então, na letra A, eu quero o valor mínimo da função. Então, perceba que o cosseno de πx sobre 4 vai ter variação mínima de menos 1 até 1, certo? Então, quando o cosseno dessa expressão for 1, o que é que nós temos? Nós temos que f será igual a 4 vezes 1 menos 3. Então, isso vai dar 1. E quando essa expressão atingir o valor mínimo, menos 1, então qual vai ser o valor de f? 4 vezes menos 1, menos 3, isso dá menos 7. Então temos aqui o valor mínimo da função f, menos 7. Beleza? Aí na letra B, ele quer saber o seguinte: para que valores de x nós temos que f de x é menos 1? Então eu não quero que o cosseno seja menos 1, fique atento. Eu quero que f de x seja menos 1. Então eu vou pegar a função 4 que multiplica o cosseno de πx sobre 4 menos 3 e vou igualar isso a menos 1. Aí teremos aí uma equação trigonométrica, né? Então passa para cá, aí eu fico com 4 vezes o cosseno de πx sobre 4 igual, aí vem positivo, 4 menos 3 menos 1, 2. E aí eu tenho que o cosseno de πx sobre 4 vai ser igual a 2 quartos. Então significa dizer que o cosseno de πx sobre 4 é igual a meio. Tá? Então no ciclo trigonométrico, vou lá no ciclo trigonométrico para descobrir onde é que o cosseno é meio. Não é isso? Onde é que o cosseno é meio? O cosseno é meio aqui, né? O cosseno é meio em π sobre 3, que é 60 graus. Tá? E o cosseno, aqui é 3π sobre 2, não é isso? Que é 270 graus. Né? E aqui é π sobre 2, que é 90, então 30. Então somo 30 em 300. Só que 300 é 5 vezes 60, então vai ser 5π sobre 3. Então, o cosseno vai ser 1, quer dizer, o cosseno será menos 1 sobre 2, não é? πx sobre 4. O cosseno vai ser 1 sobre 2,
quando você tiver o cosseno de 60 mais todos os arcos que caiam sobre 60. Então, mais a variação do número de voltas. 2kπ. Lembre-se que todos os arcos côngruos a π sobre 3, todos os arcos côngruos a π sobre 3 representam valores que o cosseno é meio, certo? E aí eu tenho que πx sobre 4 tem que ser igual a π sobre 3 mais 2kπ. Esse k, lembrando que ele é número inteiro, né? Que ele representa aí o número de voltas positivo ou negativo. Vou dividir toda a expressão por π, aí eu vou ficar com x sobre 4 igual a 1/3 mais 2k, e aí vou multiplicar por 4, 4/3 mais 8k. Então, todo x que assumir essa forma, 4/3 mais 8k, esse k sendo um número inteiro, né? Aí eu terei solução meio. Ou quando o cosseno de πx sobre 4, quando ele for igual também a 5π sobre 3. Mas é só 5π sobre 3? Não, 5π sobre 3 e todo arco que cair sobre 5π sobre 3. Então, é o número de voltas, né? 2kπ. Então, πx sobre 4 vai ser igual a 5π sobre 3 mais 2kπ. Vou dividir tudo por π, e aí fico com x sobre 4 igual a 5/3 mais 2k. Multiplico por 4, não é isso? Então, 20/3 mais 8k. Então, né, ele perguntou para que valores de x a função dá menos 1. Então, para todo x que seja 4/3 mais 8k, ou para todos os x que forem iguais a 20/3 mais 8k. E esse k, ele representa o número de voltas. Então, na medida que k vai variando de 0, né, até um número inteiro, né, você vai obtendo todos os valores de x, onde o cosseno vai ser meio, e aí, consequentemente, a função vai ser menos 1. Beleza? Fica atento aí que a gente chama isso aqui, ó, de equações trigonométricas. Quando a gente fala de equação, a gente pega todas as soluções. Então, aqui eu tenho todas as soluções onde a função vai ser menos 1. Consequentemente, o cosseno dessa expressão vai ser meio. Tá? Questão 2. Uma fórmula que mede a magnitude m de um terremoto pode ser escrita como m igual a 0,67 vezes o log de E menos 3,25, sendo E a energia mecânica liberada pelo abalo medida em joules, ou joules. Né? Então, na letra A, ele quer que você descubra, calcule por meio da fórmula dada, ou seja, essa fórmula aqui, tá? A energia mecânica liberada para uma magnitude de 2,11. Então, eu quero que a magnitude seja de 2,11. Então, eu vou pegar a expressão que ele deu, a função que ele deu, que é uma função logarítmica, certo? E vou igualar a 2,11. Então, 0,67 que multiplica o log de E vai ser igual, aí passa para cá somando, né? 5,36. Confere? Então, o log de E vai ser igual a 5,36 dividido por 0,67. O que é que nós temos aí? Que o log de E é igual a 8. Né? 7 vezes 8, 56, vai 5. 6 vezes 8, 48, mais 5, 53. Duas casas decimais. Então, aplicando a definição de log aqui, né? 10 elevado a 8 é igual a E. Joules. Então, essa é a energia mecânica liberada por um terremoto de magnitude 2,1. Aí vamos lá na letra B. A figura a seguir mostra um modelo trigonométrico que, por meio da função cosseno, vamos botar aqui essa função cosseno, A mais B
que multiplica o cosseno de mx, no caso a gente falou c, né? Aqui é m, né? Mais d, aí ele chama de n, né? Então, AB, no caso a gente trabalhou com CD, mas ele está chamando de MN. Então, você sabe muito bem a funcionalidade do parâmetro que multiplica o x, que seria o c, nesse caso é o m, vai alterar o período, e esse n vai fazer, vai deslocar, né? Vai deslocar o gráfico da função horizontalmente, ou para a esquerda ou para a direita, tá bom? Muito bem. Então, ajuda a prever a magnitude de terremotos em uma ilha no Pacífico. Não é um local legal para morar essa ilha do Pacífico, porque se a magnitude de terremotos é dada em função periódica, então significa dizer que, como é que se diz, terremotos lá é uma coisa frequente, né? Nesse modelo, Y indica a magnitude do terremoto e X indica o ano de ocorrência, sendo X igual a 1 para o ano de 1980. Vamos anotar aqui? X igual a 1 para o ano de 1980. X igual a 6 para o ano de 1990. E X igual a 11, ou seja, somando 5, né? Aqui eu somo 10. Quer dizer, a cada 10 anos, né, a gente vai aferir aí a escala, né, de magnitude dos terremotos. Mas tudo bem, vamos continuar. Aí aqui a gente tem um gráfico, né? Assume o valor máximo 8, assume o valor mínimo 4, certo? Beleza, ótimo, está aqui o domínio, que é o valor de x. Aí ele diz assim, determine o domínio, determine a imagem, determine o período da função. Pelo gráfico a gente consegue descobrir tudo isso, porque isso aí é fácil. Imagem. Bem, domínio. Domínio são os valores de x, então todos os reais. Pelo gráfico aqui, o gráfico continua, então x todos os reais, tá? A imagem. Aí eu venho para a imagem. A imagem compreende de 4 até 8. Então, o mínimo, que é 4, e o máximo, que é 8. Essa é a imagem. Aí eu quero o período. O período é só você pegar aqui, ó, a distância, não é isso? Essa distância aqui, ó, 11 menos 1, 10. Ou seja, o período é a cada 10 anos. Isso ficou fácil da gente perceber quando a gente escreveu aqui no início, a cada 10 anos. Certo? Beleza. Aí agora ele diz o seguinte, em seguida, determine os valores dos parâmetros A, B, M, N da lei dessa função. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar logo pelo período. O período a gente sabe muito bem que ele altera o período. Quem altera o período aqui, ó, é o M. Então, ele vai alterar o período. Certo? Então, eu vou começar por esse M. Então, vou começar, como eu estou com contenção de espaço aqui, eu vou botar aqui embaixo. O período da função cosseno é 2π sobre c. Nesse caso não é c, é m. Certo? Então, eu quero que esse período aqui seja o quê? Eu quero que esse período seja de 10. Correto? Muito bem. Aí eu tenho uma equação modular aqui, não é? Acho que vai ter que botar aqui em cima. Se for necessário, eu abro outro slide, tá? E sem fazer edição, claro. Então, quando é que você tem o módulo de um número? Quando você tem o módulo do número, significa dizer que esse número é ele ou esse número é menos ele. Tá? Então, se o módulo desse número é 10, então significa dizer que 2π sobre m é 10 ou 2π sobre m é menos 10. Então, m vai ser igual a π sobre 5 ou m vai ser igual a menos π sobre 5. Então, eu tenho dois possíveis valores para m. Então, é lógico que eu terei duas possíveis funções. Tá? O que é que o b faz? O b a gente já viu e eu fiz questão de corrigir no vídeo anterior. B é a amplitude da função, não é isso?
amplitude. Então, o que é que você tem aqui? Você tem a distância vertical, que é essa daqui. Aqui você tem o eixo medial. Esse é o eixo medial. Então, a amplitude é essa distância aqui, não é isso? E aí, veja, lembrando, a função cosseno é uma função que ela é decrescente no primeiro quadrante. Então, a gente viu no gráfico, em todos os gráficos da função cosseno, que quando esse b é 1, né, y igual a cosseno de x, a função começa descendo do 1 e vai decrescendo. É só você olhar o gráfico da função cosseno. Então, se ela manter esse sentido, então significa dizer que esse b aqui ele vai ser positivo. Se a concavidade inverter, então se ao invés da função cosseno começar a decrescer, ela começar a crescer e mudar a concavidade, então esse b aqui ele é, tá, negativo, certo? Então veja, começou decrescendo, então esse b é positivo. E esse b é exatamente a amplitude, né? Se daqui para cá é 4, então a amplitude é 2. Como ela começou decrescendo, então ela é positiva. Se fosse começasse a crescer, né, se fosse o contrário, a concavidade invertida, seria negativa, né? Então esse B, então a gente já sabe que esse B é igual a 2. Certo? O que eu estou querendo dizer, deixa eu botar o gráfico aqui, ó, da função cosseno. A função cosseno ela começa assim, ó. Não é isso? Então ela vai aqui, ó, de 0 até 2π, e ela começa do 1. Essa é a função 1 vezes cosseno de x. Então esse 1 é positivo, então ela começa descendo a amplitude 1. Se ela começasse ao contrário, se ela começasse desse jeito aqui, ó, se ao invés dela começar descendo, se ela começar subindo assim, então significaria dizer que seria esse b seria negativo, menos 1. Então, se ela está descendo, é porque esse b é positivo, então é 2. Tá? Então, b é 2. Então, eu sei que a minha função ela pode ser assim. Sim, aí vamos achar o valor de a ainda, né? Para depois eu escrever a função. E o valor de a? A é exatamente o que desloca a função para cima. É o que vai deslocar a função, né, em relação à original. Então, a função original ela começa aqui no 1. Ó. Certo? Ela começa no 1. Como eu estou multiplicando por 2, então ela vai para o 2. Não estou multiplicando por 2, o b, então ela deveria fazer isso, né? Perdão, deixa eu apagar ali. Decrescer, cadê borracha? O apagador vai apagar tudo, né? Então ela deveria começar a fazer isso, ó, do 2. Né? Só que aí ela vai para onde? Ela sai do 2 e vai lá para o 8. Então eu somei 6. Então esse A aqui, que é o que faz o deslocamento vertical, eu adicionei 6, porque ela deveria começar do 2. Porque o B não é 2, então 2 cosseno. Então quando o cosseno for 1, 2 vezes 1, 2. Então ela vai começar no 2. Só que ela começou de onde? Começou lá do 8. Então eu somei 6, que é exatamente esse valor que a gente adiciona. Então esse A é igual a 6. Então a minha função pode ser assim. Ó. Ela pode ser A mais B. Aí o M a gente já descobriu. Cadê? Pode ser... qual é a variável? X, né? Então pode ser πx sobre 5 mais n, ou pode ser 6 mais 2 vezes o cosseno, aí pode ser menos πx sobre 5 mais n. Aí eu vou ter que descobrir agora quem é esse n. Esse n está no lugar do d. O que é que esse n faz? Ele dá o deslocamento horizontal. A função cosseno deveria começar aqui, ó, de cima do eixo y, tá vendo? Só que o que foi que aconteceu? Ela deslocou, ela está começando aqui do 1. Ó. Então ela foi deslocada para a direita. Concorda comigo? Então, para quando x for 1, ela deslocou para a direita. Não é? Ela começa do zero. Então, eu vou pegar essa expressão aqui para descobrir quem é esse deslocamento aqui, ó, mais n. Certo? Eu vou igualar a zero para descobrir exatamente quem é esse deslocamento.
Então, quando é que vai acontecer esse deslocamento? Esse deslocamento vai acontecer quando o x for 1, ó, né? O valor de x, ó, 1. Então, quando o x for 1, então o que é que nós temos? 1 vezes π, π mais 5, mais n, igual a zero. Então, significa dizer que esse n, que é o deslocamento, é menos π sobre 5. Mas pode ser o segundo caso aqui, para x igual a 1. Vamos botar aqui, menos πx sobre 5 mais n. Então, quando x for 1, eu posso ter menos π sobre 5 mais n igual a zero. Então, nesse caso, n vai ser igual a π sobre 5. Então, quais são os valores dos parâmetros? A, 6, B, 2, M. M pode ser, cadê o valor de M? π sobre 5. E N, aí quando for π sobre 5, N vai ser menos π sobre 5. Ou eu posso ter os parâmetros M sendo menos π sobre 5, e quando M for menos π sobre 5, o N vai ser π sobre 5. Né? Então, eu tenho as duas funções. Né? Posso escrever aqui? Vou escrever aqui embaixo, né? Questão de espaço. Então, fica assim, ó, 6 mais 2 cosseno de πx sobre 5. Aí, nesse caso, quando for πx sobre 5, o n dá menos π sobre 5. Ou eu posso ter a função 6, deu para entender já, né? Eu estou escrevendo aqui, mas não precisava. Menos πx sobre 5. Aí, quando for menos πx sobre 5, o n vai ser π sobre 5. Beleza? É uma boa questão. Não seria uma questão de Enem porque ela está aberta, não é? Mas ela é boa porque ela trabalha aí várias competências relativas a esse assunto, função trigonométrica. Tá? Questão 3. Ó. O número de quartos ocupados em um hotel varia de acordo com a época do ano. Estima-se que o número de quartos ocupados em cada mês de determinado ano seja dada por essa função que está aí, né? Não vou ler não. Em que x é estabelecido da seguinte forma. Se x for 1, é o mês de janeiro. Então, se x for 1 é o mês de janeiro, se for 2 é o mês de fevereiro, se for 3 é o mês de março, e assim em diante. Em junho, em relação a março, em junho, mês 6, em relação a março, mês 3, qual foi a variação? Então, vamos lá. Para março, x é 3. Então, eu tenho a quantidade de quartos no mês de março. Então, 150 mais 30 vezes o cosseno de π vezes x, que é 3 sobre 6. Então, a quantidade de quartos no mês de março vai ser de 150 mais 30 vezes o cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é zero. Então, você sabe que a quantidade de quartos no mês de março vai ser de 150 quartos. Certo? Aí agora eu vou para o mês de junho. Aí mês de junho é mês 6. Então, o Q de 6 vai ser igual a 150 mais 30, que multiplica o cosseno de π vezes 6 sobre 6. Então, aqui eu tenho quantidade de quartos para o mês de junho vai ser de 150 mais 30 vezes o cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Então, a quantidade de quartos vai ser de 150 menos 30, ou seja, 120 quartos. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? 120 quartos sobre o que eu tinha antes, 150. Isso vai dar 12 sobre 15, que dividido por 3 vai dar 4 quintos. Isso é 0,8 ou 80%. Então, em junho, eu tenho 80% do que eu tinha em março. Então, significa o quê? Uma redução de 20%. Letra A. Beleza? Próximo.
Questão 4 diz assim: suponha que uma revista publicou um artigo no qual era estimado que no ano de 2015 mais X, onde esse X pertence ao intervalo de 0 a 10, só o número inteiro, né? Número natural, o valor arrecadado dos impostos incidentes sobre as exportações de certo país em milhões de dólares é dado pela função f de x igual a 250 mais 12 vezes o cosseno de πx sobre 3. Caso essa previsão se confirme, então, relativamente ao total arrecadado a cada ano considerado, é correto afirmar que, olha uma coisa importante aqui, ó, 2015 mais X é o ano em que ele vai recolher esses impostos periodicamente. E X pertence a esse intervalo inteiro, de 0 a 10. Certo? Muito bem. Aí tem a função, não vou escrever não, porque senão vou perder tempo. Vou logo lá na letra A. Na letra A ele está dizendo o seguinte: a pior questão que tem são essas questões que você tem que analisar letra por letra. Isso é horrível, né? O valor máximo ocorrerá em 2021, apenas em 2021. Então vamos lá. Para ocorrer o valor máximo, esse cosseno tem que ser 1, não é isso? Porque se o cosseno for 1, eu vou somar 12. Se o cosseno for menos 1, eu vou subtrair 12. Então ele vai ser máximo quando o cosseno é 1. Tá claro, não preciso substituir. Dá para você perceber na expressão. Então eu terei máximo, né, quando o cosseno de πx sobre 3 for 1. Certo? Cosseno aqui. Onde é que o cosseno é 1? O cosseno é 1 em 0 e todo ângulo que cair em 0. Ou seja, que dê uma volta completa no ciclo trigonométrico que cair no 0. Então, 2kπ, que representa o número de voltas, onde esse k é um número inteiro. Certo? Então, πx sobre 3 tem que ser igual a esse ângulo aqui, ó, 0 mais 2kπ. Vou dividir tudo por π, aí vou ficar com x sobre 3 igual a 2k. Então, significa dizer que x tem que ser 6k. Então, quando k for 0, então x vai ser 0. E que ano é esse? Esse ano vai ser 2015 mais 0, ou seja, o ano de 2015. Aí eu tive valor máximo. Quando k for 1, então x vai ser 6. Então, quem é 6? Ou, se x é 6, qual é o ano? 2015 mais 6, que é 2021. Se k for 2, olha o que vai acontecer. Se k for 2, então significa dizer que x vai ser 12. Só que 12 não está dentro do intervalo. Então, aqui não convém. Certo? Por quê? Porque não está dentro do intervalo. É evidente que se k for 12, aí se ele termina no 10, então significa dizer que ele voltou para 2, né? Para o seguinte, né? O ano seguinte, mas enfim. Então, acontece máximo em 2 anos, e não apenas em 2021, em 2015 também. Então, a afirmativa A ela é falsa. Aí eu vou na B. Atingirá o valor mínimo somente em 2 ocasiões. Então, vai atingir valor mínimo quando o cosseno de πx sobre 3 der menos 1. E onde é que o cosseno é menos 1? O cosseno é menos 1 em π e todo ângulo que girar e cair em π. Então, para girar e cair em π, tem que dar uma volta completa para poder chegar em π, não é isso? Então, todo esse ângulo de dentro, esse arco πx sobre 3, tem que ser igual a π mais 2kπ. Vou dividir tudo por π, porque são múltiplos de π. Então, x sobre 3 igual a 1 mais 2k. Passa multiplicando, x vai ser 3 mais 6k. Então, vamos lá. Se k for 0, então você tem que x vai ser igual a 3. Que ano é esse? Esse ano vai ser 2015 mais 3, 2018. 2015 mais x, não é? Então vai ser 2018. Se k for 1,
Então, quem vai ser x? X vai ser igual a 3 mais 6, 9. A gente está falando de que ano? A gente está falando de 2015 mais 9, que é 2024. Né? Porque já que x o máximo é 10, então vai até 2025. Né? Então, se k for igual a 2, então quem vai ser o meu x? Se k for 2, então eu tenho 2 vezes 6. 12, 15. Só que x não pode ser 15 porque dentro do intervalo é até 10. Então, isso aqui não convém. Então, em quantos anos eu tenho, né, valor mínimo? Né? Então, atingirá o valor mínimo somente em duas ocasiões, no ano de 2018 e no ano de 2024. Alternativa aí, letra B. E você parte para outra questão. Não vai querer responder letra C e letra D, tá? Bem, é lógico, se você quiser responder aqui a letra C e a letra D, vale a pena para treinar. Então, tenta responder a letra C e a letra D. Se tiver dificuldade, manda mensagem para mim, beleza? Questão 5. Se f é uma função real dada por f de x igual a 2 menos cosseno de 2x, então é correto afirmar que ele está dizendo que a imagem da função está variando de 1 a 3 para todo x real. Será que isso é verdade? Bora ver se isso é verdade. Então, quando esse cosseno for 1, então quando esse cosseno de 2x for 1, então quem vai ser o f de x? Quem vai ser a imagem? Vai ser 2 menos 1, que vai ser 1. E quando esse cosseno for menos 1, que é o valor mínimo que o cosseno pode admitir. Então, eu tenho 2 menos menos 1, então ele vai para 3. Então, a imagem da função está variando de 1 a 3. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Podemos afirmar isso aí. Tá? Aí você poderia fazer uma análise rápida aqui. Ó. O gráfico de f intercepta o eixo x. Veja, o gráfico da função, a função cosseno de alguma coisa, então seria isso aqui, né? Iria mudar o período seria π e não 2π, né? Porque aqui estou multiplicando por 2. Como aqui é menos 1, então, ao invés dela começar descendo, ela vai começar subindo até π, né? Como eu estou somando 2, então ela começa menos 1, aqui seria 1, né? Como eu estou somando 2, o que é que vai acontecer? O gráfico dela vai some 2 aqui, vai para 1. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Então ela não vai cortar o eixo x. Então a letra B, ela é falsa, né? F de x é menor ou igual a 2. Quando é que f de x é menor ou igual a 2? Então, 2 menos o cosseno de 2x tem que ser menor ou igual a 2, certo? Ele simplifica aqui e eu multiplico por menos 1. Então, o cosseno de 2x vai ser maior ou igual a 0. Aí você vem aqui, ó. Isso é um assunto que a gente vai ver no livro 5 de vocês, que é a inequação trigonométrica, né? Onde é que o cosseno é positivo, maior do que zero? Ele é positivo aqui, ó. Ele é positivo aqui. Aqui ele é positivo, certo? Então ele vai ser positivo de 0 a π sobre 2 e vai ser positivo de 3π sobre 2 a 2π. Então ele vai ser positivo, né? Para quando 2x for maior do que 0, igual a 0 não, porque igual a 0 ele é 1. Ele é positivo, né? Para 0, né? Então, maior ou igual a 0, isso, exatamente. Né? 0 também, porque quando o cosseno de 0 é 1, então é positivo, então vale. Né? E menor ou igual a π sobre 2. Quando eu dividir tudo isso aqui por 2, então eu tenho que x vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a π sobre 4. Então, ele é positivo para qualquer real. Quando está dizendo aqui para qualquer real, não. Para qualquer real, não. Para qualquer real maior ou igual a 0 e menor ou igual a π sobre 4. É o único intervalo? Não. Também tem esse outro aqui, ó. Maior ou igual a 3π sobre 2 e menor
ou igual a 2π. Aí se eu dividir tudo por 2, fica 3π sobre 4 e π. Então quer dizer, ele vai ser positivo, né? Vai ser maior do que zero. Para qualquer valor de x, não. Para todo x dentro desse intervalo ou x dentro desse intervalo. Ué, tu cai no Enem, olha, inequação trigonométrica, não. Não cai inequação trigonométrica no Enem. Mas se você for fazer FUVEST, se você for fazer católica, então aparece lá, né? Então eu sei que a letra C é falsa. Onde é que para x igual a zero, ele vai dar 2. Para x igual a zero. Bem, aqui nem precisa fazer cálculo, ó, porque se x for zero, vai dar 2 vezes zero, zero. O cosseno de zero é 1. Então ele não vai dar 2 nunca, ele vai dar 1. Né? Então é falso aqui. A função é maior ou igual a 3. Não, ó, a gente já viu na letra A que o máximo que ela chega é no 3. Então ela não pode passar de 3. Né? Falso. É lógico que aqui a gente está respondendo para treinar. Assim como você pode fazer na questão 4, que eu achei logo a resposta, você pode fazer a interpretação das demais. Né? Mas na hora da prova você não vai fazer isso. Já achou? A primeira vai-se embora. Se você quiser conferir alternativa para ter uma certeza, você só vai fazer isso se você tiver tempo. Né? Se tiver tempo. Como eu suponho que não, né? Então passa para a próxima. Questão 6. Ó. Considerando essa função f de x e g de x, assinale o que for correto. Veja, é lógico que essas questões têm um plus, por isso que o nome é extra. Né? Por que um plus? Porque ela vai envolvem assuntos que a gente ainda não viu, como por exemplo aí na questão anterior, as inequações trigonométricas. Né? Então aqui vai acontecer a mesma coisa em um determinado momento. Então eu vou usar a informação, mas essa informação a gente vai estudar no livro 5, tá? Então, por enquanto eu vou usar para responder, não vou demonstrar porque senão a gente, né, teria uma outra aula aqui dentro. Então vamos lá, no 1 ele diz assim, a interseção das imagens de f. Qual a imagem de f? Quando o seno for 1, então ele vai dar 5. Quando o seno for menos 1, aí ele vai dar menos 1. Então, f tem imagem, a imagem de f, a imagem de f vai de menos 1 até 5, certo? Aí agora eu vou para a imagem de g, certo? Aí eu venho, quando o cosseno for 1, quando o cosseno for 1, aí vai dar 0, né? Porque 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Quando o cosseno for menos 1, aí vai dar menos 2, com menos 2, menos 4. Então vai de menos 4, que é o mínimo, a 0. Certo? Aí ele está falando em interseção. Então vamos fazer interseção. Interseção de f, fechado no menos 1, fechado no 5. Então aqui é a imagem de f. Aí agora eu vou para a imagem de g, fechado no menos 4 e fechado no 0. Então aqui, ó. Ele quer a interseção. O que é a interseção? São os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então a parte que pertence aos dois é essa aqui, ó. O menos 1 está na imagem de f e está na imagem de g. Então está na interseção. Né? Se fosse intervalo aberto, ficaria aberto. O 0 está na imagem de g e está na imagem de f. Então também estará na interseção. Então, a interseção das imagens é um intervalo de menos 1 a 0, fechado. Né? Então, é verdadeiro. Esse aqui é verdadeiro. Eu vou marcar. Eu vou lá para o 2. Ele está dizendo que somando as funções vai dar essa expressão aqui. Então, vamos somar f com g. Então, f, 2 mais 3 vezes... Opa, é o seno do que cosseno. 3 vezes o seno de 2x, certo?
somado com f, que é 2 vezes o cosseno de x menos 2. Então, aqui vai cancelar. Eu vou ficar com 3 seno de 2x somado com 2 cosseno de x. Aí aqui eu tenho uma situação inusitada, né? Então, vou usar essa ferramenta aqui, ó, arco duplo, que a gente vai estudar nos próximos volumes. Então, seno de 2x vai ser 2 seno de x vezes o cosseno de x. E a gente vai ver que decorar isso aqui vai ser uma coisa super fácil. Vou mostrar para vocês no momento oportuno, tá? Então aí, ó, eu vou substituir 3, o seno, por esse valor. 2 seno vezes o cosseno mais 2 cosseno de x. Então aqui eu posso colocar o 2 cosseno em evidência. Então 2 cosseno de x, e aí eu vou abrir o parênteses aqui, vai ficar o 3 seno mais 1. Né? Então 2 cosseno, 1 mais 3 seno. Então o item 2 é verdadeiro. O item 1 também é verdadeiro. Eu vou marcar o item 1 e 2. Tá? Então, verdadeiro. Aí eu vou agora para o item 4. Ele quer a razão do f de π, o f e o g de π. Quem é o f de π? O f de π, eu vou substituir na função isso aqui por π. Então vamos tentar fazer... não vou botar mentalmente não, vamos escrever, né? Com paciência. 2 mais 3 vezes o seno, 2 vezes x, aí x é π. Quem é o seno de 2π? O seno de 2π é 0, então isso vai dar 2. Agora eu vou calcular o g de π. Então eu vou lá, 2 vezes o cosseno de π menos 2. Quem é o cosseno de π? É menos 1. Então aqui vai dar menos 2 com menos 2, dá menos 4. Como eu quero o f de π dividido pelo g de π, então vai ser 2 sobre menos 4, isso vai ser menos meio. E aqui ele está dizendo que é meio, então é falso. Né? Aí o 8. O 8 está dizendo que o período de f é 2π. F é a função seno, né? O período da função seno é módulo de 2π sobre c. Tá? Então, módulo de 2π, quem é o c? C é o valor que está multiplicando, que aqui é 2. Então, isso vai dar π, correto? Aí ele está dizendo que é 2π falso. E, por último, o 16, a união das imagens de f e de g vai dar esse intervalo. Ora, vou pegar as imagens, eu já tenho fechado no menos 1 e fechado no 5. Aí agora eu vou fechado no menos 4 e fechado no 0. Aí ele falou que união. Então vamos fazer a união. Então você vai pegar esse extremo da esquerda, tudinho com o extremo da direita. Então aqui eu tenho, ó, fechado no 5, fechado no menos 4. Por que fechado? Porque se ele está fechado, significa que ele está no conjunto. Se ele está no conjunto, ele tem que estar na união. Então a união aqui vai ser um intervalo fechado de menos 4 a 5 fechado. E ele está dizendo que é aberto. Ó. O parêntese significa intervalo aberto. Você pode representar um intervalo aberto com parêntese ou você pode representar um intervalo aberto com um colchete para fora. Tá? Então, aqui a alternativa está falsa, né? Porque ele está dizendo que é um intervalo aberto. Não é um intervalo fechado. Então, 3 é o somatório. Beleza? Próxima. Questão 7. Ó. Essa questão 7 eles tiraram daí, né? Mas essa questão eu já fiz numa revisão para a turma do militar. Essa questão é da SpaceX. Já caiu em anos anteriores. Ó. A população de peixes em uma lagoa varia conforme o regime de chuvas da região. Ela cresce no período chuvoso e decresce no período de estiagem. É lógico que, como o período chuvoso vai acontecendo, então a população vai crescendo até chegar ao seu máximo. E depois, quando começa a estiar, a população começa a decrescer. Vai decrescer no período de estiagem até chegar ao seu mínimo.
e a partir daí ela volta a crescer. Né? Então ela chega no máximo, depois decresce. Ela chega no mínimo, depois ela cresce. Bem, aí ele dá essa expressão imensa aqui, certo? Que eu vou escrever essa expressão, eu vou escrever assim, ó. Eu vou pegar aqui esse π, vou multiplicar aqui, fazer a distributiva, certo? Então 10 a terceira vezes o cosseno de πt menos 2π sobre 6. Eu sempre vou fazer isso, tá, galera? Sempre faça isso, multiplique, porque π sobre 6 é o parâmetro C. Tá? Que em uma questão anterior a gente viu que era o parâmetro M. É só trocar a letra. Muito bem, então essa é a função que indica a população de peixes, em que o tempo T é medido em meses. Muito bem, uma grande falha dessa questão significa, ele não deu aí, se ele diz que, fica subentendido, se ele fala que T é dado em meses, é medido em meses, então você sabe que esse T vai assumir o valor de 1 a 12. Então, se você encontrar um T maior do que 12, é porque ele está entrando no ano seguinte. Essa é a interpretação. Mas ele poderia ter sido claro na questão e ter dito da variação desse T. Mas você consegue perceber quando você vai ver o período da função. O período da função é 2π sobre C, módulo, né? Então, 2π, como esse C é positivo, né? Então, eu vou tirar o módulo. π sobre 6, porque como a função é em t, então tudo que multiplica t vai ser o parâmetro c, π sobre 6. Então, quando você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, então você vê que o período é de 12 meses, ou seja, o ano. Né? Então, completou 12 meses, volta tudo a se repetir. Nesses 12 meses, para t igual a 1, a 2, a 3, a 4, até 12, para alguns desses números, né, desses t's, você vai ter o valor mínimo e vai ter o valor máximo da função. Muito bem. Ele faz algumas perguntas aqui que você descobrir isoladamente, né, ficaria complicado, mas a gente pode determinar de uma maneira geral aqui, analisando a função. Mas eu posso começar logo pela letra A. Ele diz assim: o período chuvoso corresponde a 2 trimestres do ano. O período chuvoso corresponde a 2 trimestres do ano. Então significa dizer o seguinte, que o período chuvoso, não é, 2 trimestres, significa dizer 6 meses do ano. Então faz sentido, porque já que é 12 meses do ano, né? Então você poderia de repente tentar chutar essa questão. É uma verdade, mas a gente poderia ter outras interpretações para isso daí, né? Então vale a pena a gente fazer a questão como um todo. Muito bem. Né? O período chuvoso. Quando é que a função vai admitir máximo? Quando é que ela vai admitir mínimo? Então, quando você olha para cá, quando for 1, então 1 mais 5, 6, ela vai aumentar. Quando for menos 1, então vai ser 5 menos 1, 4. Então ela diminui. Então ela é máximo quando for 1 e é mínimo quando for menos 1. Então vou descobrir esses dois momentos, tá? Então eu venho aqui, ó, vou começar aqui por questão de espaço que eu quero usar ali em cima, tá? Então vamos lá. Eu quero que o cosseno dessa expressão πt menos 2π sobre 6, eu quero que ele assuma valor 1, que aí eu terei o valor máximo. Né? O valor máximo vai ser o volume de chuvas, não é isso? Que é o período chuvoso. Muito bem, cosseno 1. Onde é que o cosseno é 1? O cosseno é 1 quando for 0 e quando for arcos côncavos que caem em 0, que é 2kπ. Então eu quero que πt menos 2π sobre 6 seja igual a 2kπ. Vou dividir tudo por π e aí eu vou ficar com t menos 2 sobre 6 igual a 2k. Então, t menos 2 vai ser igual a 12k. Então, t é igual a 2 mais 12k. Quando esse k for 0, então t vai ser 2. Então, teoricamente, é o mês de
é o mês de fevereiro. Aí veja, 2 de fevereiro eu terei, né, o número máximo de peixes. Então o que acontece depois de fevereiro? Depois de fevereiro ele começa a diminuir. E quando ele começa a diminuir, significa o quê? Mês de estiagem. Né? Então, veja, começa a crescer, muita chuva, chegou no mês de fevereiro, atingiu o máximo, porque ele diz que o número máximo atinge no período chuvoso. Então, atingiu o máximo no mês de fevereiro, o que vem depois de fevereiro é queda. Então, período de estiagem, começa a diminuir. Só que de fevereiro, depois de fevereiro, no caso março, em diante, vai caindo até chegar no mínimo. Então eu preciso saber o mínimo onde é. Onde é o mínimo? O mínimo vai acontecer quando o cosseno for menos 1. Então, cosseno dessa expressão, πt menos 2π sobre 6, isso tem que ser menos 1. Onde é que o cosseno é menos 1? O cosseno é menos 1 em π e todos os ângulos que girarem caírem em π, ou seja, variando 2π, né? Então, 2kπ, onde esse k é número inteiro. Então, eu quero que essa expressão πt menos 2π sobre 6, ela tem que ser igual a π mais 2kπ. Vou dividir tudo por π, e aí eu vou ficar com t menos 2 sobre 6, dividido por π vai ficar 1 mais 2k. Então, significa dizer que t menos 2, aí multiplica aqui, né? 6 mais 12, k. Então, t vai ser igual a 8, não é isso? Mais 12k. Então, 12 é o período do ano. É um ano. Então, mês 8, que é o mês de quem? De agosto. Mais 12 meses, agosto do ano seguinte. Quando o K for 2, dá 24. Então, mais 24 meses, 2 anos seguintes. Então, né, na medida que, por exemplo, vou colocar aqui para K igual a 0, a gente tem que T é igual a 8, que é o mês de agosto. Né? Para você entender o que eu estou querendo dizer. Quando o K for 1, então T vai ser igual a 20. O que significa 20? Se o ano corre 12 meses, então o que for acima de 12 vai ser exatamente o ano seguinte, ou seja, vai ser agosto do ano seguinte. Do ano seguinte. Ou seja, agosto ele vai atingir o seu valor mínimo. Então, quando chega em agosto, atingiu o mínimo. Por que atingiu o mínimo? Período de estiagem. Então, atinge o mínimo em agosto e depois? Depois ele vai crescer, vai chover. Então, qual vai ser o período de chuva? Então, o período de chuvas vai ser, onde é que ele atingiu o mínimo? Ele atingiu o mínimo em agosto. É período de estiagem. Aí o que vem depois? Aí depois de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, aí atingiu o máximo em fevereiro. Então você tem 6 meses de chuvas, não é isso? 2 trimestres. O que justificaria aquilo que eu falei no início. Hoje, se são 12 meses, então 6 meses de chuvas, 6 meses de estiagem, né? É verdade. E qual o período de seca? Período de estiagem, que não necessariamente não precisa ser seca, né? Então, ó, atingiu o máximo em fevereiro e o que vem depois de fevereiro ele começa a decrescer, né? Atingiu o máximo 2, no mês de fevereiro, mês 2. Então atingiu o máximo, que foi o período de chuva, depois vai decrescer. Então é o período de estiagem. Qual é o período de estiagem? Março, abril, maio, junho, julho. E atingiu o mínimo onde? Atinge o mínimo em agosto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meses de estiagem, 2 trimestres. Então, ele está dizendo aqui, o período chuvoso corresponde a 2 trimestres do ano. Verdadeiro, letra A. Entendeu? Aí ele diz aqui, ó,
A população atinge o máximo em t igual a 6, né? Ele atinge o máximo em t igual a 2. Aí você pode começar a justificar aqui, né? O período de seca corresponde a 4 meses do ano. Falso, são 6 meses do ano. A população média anual é de 6.000 animais. Não, como é que eu sei? Ou eu vou ter que calcular de todos os meses, olha, média, a média é um valor que está entre os extremos. Então, o que você precisa descobrir são os extremos. Quais são os extremos? O máximo e o mínimo. Então, aqui, ó, qual é o máximo? O máximo vai ser quando o cosseno é 1. Então, 1 mais 5, 6. 6 vezes 10 à terceira. Então, 6 vezes 10 à terceira é o máximo. E o mínimo? O mínimo vai ser quando o cosseno for menos 1. Então, 5 menos 1, 4. 4 vezes 10 à terceira. Não é uma média? Então, eu vou somar e vou dividir por 2. Então, o que é que eu tenho? 10 à terceira em evidência. 10 à terceira em evidência. 6 mais 4, 10 dividido por 2, 5. Então, eu tenho 5.000 animais em média e não 6. Aí ele diz assim, a população atingiu seu mínimo quando em t igual a 4. Falso, ele atinge o mínimo, cadê o mínimo? Em t igual a 8. Certo? Então, alternativa é a letra A. Essa questão ela é brilhante porque você consegue fazer toda essa análise em cima dela. E por isso que a função trigonométrica ela tem a sua magia. De todos os assuntos que a gente tem na matemática, a matemática ela é brilhante, não é? De todos os assuntos a gente tem a trigonometria como, né, uma coisa fundamental porque ela mostra o que acontece periodicamente. Né? Eu estou assistindo uma série chamada de Dark e tem tudo a ver com essa questão de viagem no tempo, múltipla dimensão, né, essas coisas do tipo. E falando de cíclico, né, lá ele tem uma teoria que a cada 33 anos as coisas se organizam. Por quê? Porque o nosso calendário não é um calendário meio que desorganizado. Não é? O ano não tem exatamente 365 dias. Tem 365 dias, 6 horas, 48 minutos e 52 segundos. Ou são 58 minutos e 48 segundos. Eu não me recordo, mas é por aí. Então, arredonda-se para 6 horas, para que o ano bissexto. Mesmo você arredondando para 6 horas, a gente ainda trabalha aí fora de uma escala aí, né? Uma questão milésimo de minutos, né? Questões de minutos, milésimo não, mas de questões de minutos. Então a teoria do filme é exatamente isso, que pelo calendário lunar, pelo calendário solar, tudo se ajeita a cada 33 anos. Então fenômenos acontecem a cada 33 anos. Bem, é uma teoria do filme, né? É cíclico, é periódico. A gente não sabe porque ninguém nunca parou para catalogar e para saber o que é um fenômeno estranho que a gente não tem ainda descoberto na natureza. Mas, enfim, vale a pena assistir esse seriado. Questão de número 8 e a última questão diz que o valor mínimo da expressão. Veja que expressão catastrófica. Aí você está vendo essa expressão imensa. Meu Deus do céu, não precisa se desesperar. Não importa, você faz, como é que eu vou calcular o cosseno disso? Não importa quem seja isso. Isso aqui pode ser o número mais astronômico que possa existir. Como ele quer máximo e mínimo, o que você vai trabalhar são com os limites. Então, qual é o limite? O limite é para o cosseno 1 e para o cosseno menos 1. Esse é o limite. Então, o que acontece quando o cosseno é menos 1? Se o cosseno for menos 1, tem esse menos aqui, vai dar mais 1. Então, você vai somar. Se o cosseno for 1, então você vai menos 1, vai subtrair. Então, ele vai ser mínimo quando o cosseno for 1. Então, quando o cosseno desse breguesso aqui, breguesso é quando minha mãe, eu escutava muito da minha mãe e da minha avó, veja. Vou colocar por uma maneira, por uma formalidade. Quando esse cosseno aqui for 1, então eu tenho um valor mínimo. 1 mais raiz de 5 sobre raiz de 5 menos 1. Isso aqui vai ser raiz de 5. Raiz de 5 dividido por raiz de 5 vai dar 1. 1 mais raiz de 5 menos raiz de 5 dividido por 1 vai dar raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Então, você vai ter 1 sobre raiz de 5. Você vai racionalizar. O que é racionalizar? Racionalizar é tornar racional.
Essa fração é uma fração irracional porque eu tenho um número irracional no denominador. Wellington, então quer dizer que essa fração aqui, ela só é irracional por causa disso? Não. Olhe lá. O número é um número irracional. Agora, a fração tem um nome de fração irracional porque o denominador é um número irracional. Quando é que, se eu tenho 1 sobre 10, a fração é o quê? Decimal, não é? Ou seja, essa fração a gente chama de fração decimal porque o denominador é 10, certo? Mas também a gente chama de fração unitária, né? Porque o numerador é 1. Então existem essas definições de frações, né? Então essa fração é uma fração irracional porque o denominador é um número racional. Então o que é que você precisa fazer? Fazer com que esse denominador fique racional. Então você vai tornar a fração racional. Como? Racionalizando. Na universidade, nenhum professor se preocupa com essa bobagem, mas como a gente está falando de teoria dos números e a efeito de concurso, a gente precisa fazer a racionalização que vai dar raiz de 5 sobre 5, alternativa letra C. Beleza? É isso aí, galera. Chegamos ao fim, né, do capítulo de funções trigonométricas. Não significa dizer que o assunto encerrou por aqui, de jeito nenhum. Por quê? Porque funções trigonométricas é importante. Então, vai ter ficha de atividade para vocês na semana que vem, além da nossa live, que eu acho que vai ser semana que vem. Beleza? Abraço para vocês, bom estudo. É um prazer reencontrá-los. Em breve estaremos juntos. Até lá. Bye bye. See you next week.